Professor Leandro Quadros, hoje começamos falando de um assunto do dilúvio que, de uma certa forma, é intrigante. Porque a gente percebe o seguinte: Deus realmente quis dar fim à maldade do planeta. Fez uma limpeza no planeta. Só que a gente percebe que logo depois tudo acontece de novo. O ser humano começa de novo a fazer maldade, o ser humano começa a se desviar dos caminhos de Deus. Qual foi o objetivo de Deus, então, em acabar a humanidade naquele momento? Por que ele fez aquilo, meu amigo? Essa pergunta, só antes de você falar, deixa eu colocar, porque ela veio pelo nosso Facebook. O Henrique Azevedo fez essa pergunta pelo Facebook e a sua pergunta abriu o programa de hoje. E aí, professor, como é que você sai dessa? Vamos lá, então, responder ao nosso amigo Henrique. Primeiramente, Deus, ele criou uma solução temporária para a maldade humana. Deus tem várias soluções temporárias e Deus possui uma solução definitiva. A solução definitiva, ela está reservada para o futuro. E que solução é essa? Vamos ler aqui o que está em Atos capítulo 17, verso 31. O texto diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse texto fala que um dia Deus julgará todo o mundo por meio de Jesus Cristo, obviamente, e que o juízo final, portanto, será a solução definitiva de Deus para o pecado, para a maldade, para a perversidade. Só que Deus se encontra em situações, muitas vezes, em que ele não pode esperar o momento do juízo final e da solução definitiva. Ele precisa fazer juízos prévios, ter soluções alternativas para evitar que o mal se multiplique ainda mais. E uma das soluções alternativas de Deus ao longo da história foi o dilúvio. Quando você lê Gênesis capítulo 6, você percebe que por alguns milênios, não podemos precisar quanto, mas por alguns milênios Deus tolerou a humanidade. E em Gênesis capítulo 6, no verso 5, diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Então perceba, a maldade, a impiedade aumenta. E Deus tem que intervir na história com uma solução não definitiva, porque será no juízo final, mas com uma solução paliativa, não é? A princípio, para evitar que o mal se propague ainda mais. Agora, é importante também termos em mente uma coisa: Deus nunca executa um juízo sem dar ao ser humano oportunidade para arrependimento. Aqui em Gênesis capítulo 6, por exemplo, verso 13, é dito assim: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Então, o Espírito Santo estava ali lutando, atuando no interior das pessoas para que elas mudassem. Agora, o Espírito não vai contender para sempre. Chegará um momento em que a maldade humana, obviamente, vai ter um limite. E Deus precisa dar um basta. Deus agiu no dilúvio como um médico age hoje, por exemplo, quando um paciente tem uma gangrena. O que o médico tem que fazer se o paciente tem uma gangrena num dos membros? Ele tem que amputar para salvar o restante do corpo. Deus, como médico divino, teve que amputar aquela gangrena moral na qual se tornou o mundo da época para salvar o resto do corpo. Por isso, quando você analisar o relato do dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e outros juízos de Deus ao longo da história,
lembre-se que essas são soluções temporárias para a não multiplicação do mal. E que haverá uma solução definitiva na segunda vinda de Cristo e quando ele executar o juízo final. Enquanto isso, você e eu precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para termos um relacionamento íntimo com Cristo, sermos amigos de Deus e nos arrependermos dos nossos erros, permitindo que o Espírito Santo nos torne pessoas melhores a cada dia. Então as ações de Deus sempre foram e sempre serão justas, e não é à toa que em Gênesis 18, 25, Abraão chama a Deus de o justo juiz. Ok, professor. Muito